Beleza. Primeira coisa, pessoal, quando for trabalhar com limites, que é o que a gente vai começar agora, a gente vai pegar e vai mudar um livro. O livro que eu vou adotar vai ser esse livro aqui. Tá? Esse livro aqui tem algumas vantagens em relação ao outro. Ele é um livro assim bem completo, tá certo? Um dos melhores que eu já vi sobre limite. Na Unesc tem, tá? Na Unesc tem isso aqui. E tem uma outra situação, você consegue, se você buscar, você consegue achar na internet também esse livrinho aqui. Tá? Então anotem o nome dele aí, tudo bem? E daqui para frente, até o final desse período aqui, né, de cálculo 1, eu vou utilizar esse livrinho aqui. É um livro bem interessante, bem fácil para entender, bem didático, tá bom? Eu tinha colocado ele na bibliografia inicial. Na primeira aula nossa, quando eu coloquei as bibliografias, eu coloquei esse livrinho aqui como uma das bibliografias. Beleza, então. Bom, matéria nossa aqui, então, limite de funções. Vamos começar hoje, efetivamente, então. Pessoal, qual que é a ideia inicial de limites? Vou colocar a definição informal, que fica mais fácil para entender. Bom, considere uma função. Considere uma função f de x e um número real a. O número real a qualquer. Quando estudamos o limite da função f de x para x tendendo a, vírgula, estamos interessados no comportamento de f de x em uma vizinhança de A. Uma vizinhança de A. E não necessariamente no valor de x igual a A. Tem x igual a. Eu vou esperar vocês copiarem isso aqui, porque uma vez que você consegue entender o que eu escrevi aqui, vai ficar mais fácil para a gente poder pegar e seguir. Vou fazer uma leitura. Definição informal. Por que definição informal? Tem a definição formal que era mais complicada para entender. Vamos começar aos poucos. Vou explicar para vocês a definição informal. Mais à frente eu pego e trabalho com vocês a definição formal de limite. Ó, considera uma função f de x e o número real x igual a A. Um número real qualquer. Quando estudamos o limite da função f de x para x tendendo a A, estamos interessados no comportamento de f de x em uma vizinhança de A, e não necessariamente em x igual a A. Mandar a definição pelo... Sim, eu mando sim. Na verdade, depois eu vou pegar uma das fotos do caderno, né? Aí vocês vão ter o acesso a tudo bem, Valdinei? Tá? Vai ter essa definição depois nas fotos que eu mandar para vocês do caderno, tá bom? Beleza. Vamos continuar então, pessoal.
Eu vou fazer um desenho, que é que um desenho fica mais fácil para entender. Alguém quer perguntar alguma coisa, talvez? Não? Beleza. Qualquer coisa, é só abrir o áudio aí e perguntar, pessoal. Bom, vamos fazer o seguinte desenho aqui, pessoal. Suponha que você pegue uma função. Eu vou começar de uma função bem simples aqui. Suponha que eu pegue uma função assim, da seguinte maneira. Onde eu pego aqui um gráfico. Certo? Suponha que a gente tem uma reta aqui. Uma função onde o gráfico seja uma reta aqui. Aí, essa função vai ser a função f de x. Qual que é a historinha aqui? Suponha que eu pegue um ponto A qualquer aqui. Esse A aqui vai me gerar aqui um f de A. Que seria esse pontinho aqui. Quando você fala em limites, pessoal, lembra o seguinte. Falou em limites, eu não estou interessado no que acontece no valor de x igual a A, e sim numa vizinhança. Então, sempre que você falar sobre limite, você vai pegar uma vizinhança arbitrária de A e vai analisar o que acontece com essa vizinhança próximo aqui do valor de f de A. Então, sempre quando você falar sobre limite, não interessa o que acontece em x igual a, e sim numa vizinhança de A. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui que é o seguinte, olha, eu vou montar uma função um pouco diferente da que vocês estão habituados a trabalhar. Exemplo, eu vou pegar um exemplo que fica mais fácil para entender. Exemplo. Considere a função, as funções, vou colocar as funções. F de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 e a função g de x igual a x mais 1. Eu vou deixar vocês falarem um pouco, pessoal. Se você observar essa função f e essa função g, o que é que elas têm de comum? Alguém consegue dar uma especulação sobre isso aqui? Eu vou afirmar uma coisa, elas têm algo em comum. O que seria? Okay? Vou facilitar um pouquinho. Se você pegar e considerar essas duas funções aqui, olha só o que acontece. Pega a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se eu pegar, gente, essa expressão aqui de cima e desenvolver ela, eu posso perceber que são quase... Vitor, você errou no detalhezinho, elas não são iguais, mas elas são quase iguais. Vou explicar o porquê. Essa conta aqui, gente, ela vai ser equivalente a x menos 1, que multiplica x mais 1. De fato, é um produto notável. X que multiplica x dá x ao quadrado. Menos 1 que multiplica 1 vai dar menos 1. Jonathan, seu áudio não está ligando. Tenta ver alguma configuração sua aí. É alguma coisa da sua configuração. Ontem teve um problema com um aluno também, mas ele conseguiu mexer numa configuração aí e resolver. Pessoal, se alguém puder ajudar o Jonathan aí. Ô, professor. Opa, agora estou te ouvindo, Daniel. Não, é Daniel que está falando. Aqui, tenta ir um pouquinho mais devagar, sim, porque aí não dá para acompanhar, não. Ah, tá. Vamos lá, então. Você fala, lê um pouco mais devagar? Isso. Na explicação, só vai um pouquinho devagar. Tudo bem, vamos lá, então. Considere duas funções, essa função f e essa função g. A pergunta que eu fiz é qual que é a diferença entre as duas. O que as duas têm, na verdade, de semelhança? Perceba só que a função f de x, aqui em cima eu tenho um produto notável. Na verdade, é um x ao quadrado menos 1, equivale a x menos 1, que multiplica x mais 1. Então, nesse caso, você pode cortar esse x mais 1, x menos 1, com esse x menos 1 aqui de baixo. A conclusão que eu chego é o seguinte, que a função f de x é igual a x mais 1, né? Cortando esse com esse aqui.
A pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte: qual é a diferença entre a função f e a função g? Alguém quer sugerir, pessoal? Elas têm uma diferença. Vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Se você olhar para a função f, tem um número onde ela não existe. Onde é que essa função não existe? Travou o áudio? Espera aí. Isso, Robson, está certo. Perceba só, essa função f aqui, se você pegar x igual a 1, vai ficar 1 menos 1 que dá 0. O denominador, ele nunca pode ser 0, tem que ser sempre o quê? Diferente de 0. Então, essa função aqui, ela não existe. Portanto, a função f, ela só não é igual à função g, porque a função g existe no 1 e a função f não existe no 1. Então, a única diferença entre as duas é no x igual a 1. Então, essa função aqui só faz sentido se o x for diferente de 1. Tá? Que aí ficar 1 menos 1 dá 0, não vai existir. E essa aqui existe para qualquer valor, então. Tudo bem essa primeira ideia aqui, a diferença entre as duas? Então, a diferença entre a função f e a função g, que a função g existe sempre e a função f não existe no x menos 1. Então, essa conta aqui ela só vai ser válida se o meu x não for 1. Beleza. Agora, vamos ver como é que é a questão dos gráficos, gente. Dessas duas funções aqui. Se eu pegar e fizer o gráfico da função f e da função g, qual vai ser a diferença entre eles? Aqui vamos supor que seja o gráfico da função f e aqui da função g aqui do outro lado. Pessoal, vamos pegar da função g. A função g, eu sei que ela intercepta. Ô, Jonathan, você consegue me ouvir ou não? É. Pessoal, os demais colegas conseguem me ouvir, gente? Dá um retorno aí para mim, por favor. Sim. Sim. Então, eu não sei, infelizmente, o que está Sim, acontecendo. consegui. Tem alguma configuração que vocês podem pegar e passar para o Jonathan para ele poder mexer no computador dele, que vocês conheçam? É porque costuma ter tipo um foninho aqui no lugar do microfone. Não, não é isso, não. Quando você entra, geralmente tem um fone que você tem que ligar o áudio do negócio. Aí você aperta, aí depois vem a opção de você se mutar ou continuar falando. É tipo, onde fica o microfone aparece fone. Você clica em cima e aparece escrito alguma coisa, e você clica em cima daquilo e vai. Entendi. Acho que é ligar áudio do bate-papo, eu acho. É. Tá. É que o meu aparece diferente aqui, pessoal. Então, se depois alguém puder dar um toque para ele no intervalo, tá? Talvez seja isso que ele está tendo problema. Mas vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer os dois gráficos aqui para poder explicar, então, melhor, gente. Esse gráfico aqui vai ser da função g e esse aqui da função f. O que acontece? A função g, ela é um x mais 1, estão vendo aqui? Aí foi passado para vocês que o gráfico dessa função é o seguinte, eu sei que vai passar no 1, porque é o termo dependente, vou marcar o número 1 aqui, e vai passar também na raiz. Se você pegar o x mais 1 igual a 0, vai dar x igual a quem? Igual a menos 1. Consequentemente, esse gráfico ele vai ter essa estética aqui, ó.
a função g. Certo? A ideia vai passar no 1, que é o termo dependente, e no menos 1 no x aqui, que é a raiz. Se eu pegar x mais 1 igual a 0, vai dar x igual a menos 1. Aí, por analogia, eu quero fazer o gráfico da função g. Como é que vai ser o gráfico da função g? Vai ser muito parecido. A única diferença é o seguinte, que essa conta aqui no 1, se eu colocar 1 mais 1, vai dar quanto? Vai dar 2. Então, aqui no 1, essa conta dá 2. Beleza. E o que vai acontecer aqui? Ele também vai passar no 1 aqui no y, também vai passar no menos 1 aqui no x, só que vai ter uma diferença grande. Aqui no 1, aqui do x, você vai acabar tendo uma bolinha vazia aqui. Quer ver? O que vai acontecer aqui? Olha só, gente, a diferença entre esses dois gráficos aqui. No gráfico da função f, que é esse gráfico aqui à esquerda, no 1, a bolinha fica vazia, porque se eu colocar o número 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, que é 0, não está definido. Na função g, se eu colocar aqui o número 1, fica 1 mais 1 dá 2. Então, a função g ela é toda contínua, ela não tem problema nenhum. A função f, não, ela vai ter uma descontinuidade, aonde? No x igual a 1. Mas elas são muito parecidos os gráficos. A única diferença é que aqui ele é descontínuo, então é aberta, e aquela é toda contínua. Quando eu coloco essa bolinha vazia aqui, o que vocês acham que significa essa bolinha vazia aqui? Quem poderia dar uma sugestão do que qual a ideia dela? É intervalo aberto. Isso. Lembra o intervalo aberto, que quando o valor não pertence ao intervalo? É o mesmo caso. Quando eu coloco essa bolinha vazia aqui, significa que no 1, com não pertence ao domínio da função, consequentemente, aqui ela tem uma descontinuidade. Vai dizer, olha, nesse ponto, essa função é descontínua. E por quê que é no 1? Porque 1 menos 1 dá 0. Entender a ideia aqui, pessoal, todo mundo, até agora? Os dois gráficos? Alguém quer fazer uma pergunta sobre esses dois gráficos aqui? Por enquanto, não. Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, gente, como é que eu vou ajustar, né? Como é que eu vou associar esses dois gráficos aqui, no caso, ao limite? Aí que vem um detalhezinho. Só uma coisa que eu esqueci de colocar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte. Denotamos. Vou ter escrito isso aqui. Denotamos o limite de uma função f de x com x tendendo a A, ele tem uma notação para ele, fica limite de f de x quando x tende a A. Então, essa simbologia que eu escrevi aqui embaixo significa o seguinte, ó, quando você quer escrever ou quer calcular o limite da função f de x quando x tende a A, você pode utilizar essa notação aqui. Tranquilo aqui, pessoal, todo mundo? Pode seguir? Então, isso aqui é a notação de limite, que a gente vai utilizar reiteradamente até o final desse curso aqui. Agora sim. Vou fazer duas perguntas para vocês aqui, para a gente poder pensar aqui. Quem vai ser o limite da função f de x quando x tende a 1? E quem vai ser o limite da função g de x quando x tende a 1? Vocês lembram a definição informal de limite que eu passei para vocês? Qual que é a definição informal? Quando você fala sobre limite, não interessa o que acontece no x, e se interessa o que acontece numa vizinhança do x. Então, se você olhar aqui, ó, pega uma vizinhança próxima do 1 aqui. Pega uma vizinhança aqui próxima do 1. Qualquer número que você pegar próximo aqui do 1, ele vai vir aqui na função f, e pelo gráfico da função f, ele vai rebater para cá. Qualquer valor que eu pegar menor do que 1 aqui, ele vai subir aqui, vai bater no gráfico de f e vir para cá. Ou seja, se eu for me aproximando do 1 aqui pela direita,
você vai se aproximar aqui do 2 por cima. Se eu me aproximar do 1 pela esquerda, pessoal, vou me aproximar do 2 por onde? Aqui por baixo. Consequentemente, então, esse limite, quando x tende a 1, você vai ter, no caso, igual a 2. Eu não sei se ficou claro isso aqui para vocês. Lembra que para a gente interessa o que acontece numa vizinhança relativamente próxima. Então, se você se aproxima do 1, consequentemente, a função se aproxima de quem? Do 2. Então, o limite aqui vai ser igual a 2. Tá? E a mesma coisa acontece aqui. Se eu pegar uma vizinhança aqui do 1, ó. Se eu for me aproximando do 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função aqui vai se aproximar de quem também, pessoal? Do 2. Se eu me aproximo aqui pela direita, aqui você vai se aproximar por cima. Se eu me aproximar aqui pela esquerda, aqui você vai se aproximar de que maneira? Por baixo aqui. Então, consequentemente, esse limite aqui também é 2. Ou seja, essa função aqui está definida no 1, tem limite 2. Essa aqui não está definida no 1, mas também tem limite 2. É o que eu falei para vocês. Quando você fala sobre limite, interessa o que acontece na vizinhança do número, e não necessariamente no número em si. Eu sei que parece estranho pra caramba isso, tá? Depois fica mais tranquilo. Eu vou passar para vocês algumas técnicas que ajudam a calcular isso aqui, que facilita bastante essas continhas aqui. Tá? Isso aqui tem como trabalhar de maneira mais simples, que é o que eu vou passar para vocês. Beleza? Pessoal, a primeira observação que eu vou passar para vocês é o seguinte. Vou colocar limite de uma função contínua. Limite de uma função contínua. A história é o seguinte, quando a função for contínua, para você calcular o limite, é só substituir o valor nela e calcular o resultado que dá. Vamos lá. Seja f de x uma função contínua em um x igual a. Então, o limite da função f de x, quando x tende a A, vai ser o próprio f de A. Tá? É simples. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Calcule os limites. Suponha que eu queira calcular aqui, então, pessoal, o limite de 2x mais 4, por exemplo, quando x tende a terceira. Eu vou perguntar a vocês, essa função aqui, ela é contínua em x igual a 3? O que vocês acham? Sim. Vou fazer, então, uma pergunta diferente. Eu queria que vocês abrissem o áudio e para poder responder isso. Me dê um exemplo de como é que essa função não seria contínua. O que essa função teria que ter para ela não ser contínua? Teria que ser o x teria que ser negativo. Não, o x pode ser negativo, sem problema. Mas aí ela não seria contínua. Seria. Eu poderia pegar um x igual a 5, a menos 5 aqui, daria contínuo do mesmo jeito. X igual a menos 2? Não. Que na verdade é o seguinte, pessoal, olha só. A única restrição que você vai ter, gravem isso, é se o denominador for 0. Nesse caso aqui, o denominador, ele é constante igual a 1. Esse denominador aqui ele nunca vai ser 0. Então, essa função aqui vai ser contínua sempre. Ou seja, se o número para o qual o x tende não zerar o denominador, a função é contínua. Entenderam isso? Vou colocar como sendo uma observação bem informal. Ó. Observação bem informal. Ô Wilson, Oi. para qualquer um limite, a única restrição vai ser se o denominador for 0? Exato. Aí a função vai ser descontínua. Caso contrário, a função vai ser contínua. Resumidamente, para esses casos
É de funções polinomiais, sim. Tá? Vou escrever isso, Tiago. Se f de x for uma função racional, racional são essas funções, 2x mais 4 sobre... racional é quando você tem uma divisão de polinômios. Então, f de x será contínua em todo valor para o qual o denominador não se anula. O denominador não se anula. Entenderam então, pessoal? Então a função vai ser contínua em todo número onde o denominador não se anula. Então, por exemplo, aqui, quem que é o denominador aqui de 2x mais 4? É 1. 1 não vai ser 0 nunca. Então ela é contínua, é só pegar e substituir. Daria 2 vezes 3 mais 4, 2 vezes 3 dá 6, 6 e 4, 10. Logo, esse limite vale 10. Beleza? Tranquilo isso? Todo mundo? Vamos lá então, gente. Ó. Vamos pegar aqui então e fazer o seguinte, pegar uma outra conta aqui. Pegar uma letra B como sendo o limite. Ó, vou colocar aqui um 2x mais 4 sobre x mais 2. Desculpa, sobre x mais... sobre 3x mais 2, quando x tende a menos 2. Essa conta aqui, gente, no menos 2, ela vai ser contínua? Pelo que eu passei para vocês aqui, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Vai ser contínua, né? Porque pela definição que eu passei, olha, a função só não vai ser contínua, ó, se f de x for uma função racional. Então, f de x será contínua em todo valor para o qual o denominador não se anula. O denominador não pode ser 0, o numerador pode ser. Não tem problema nenhum, não. Então, se eu pegar esse menos 2 e colocar aqui, vai ficar menos 4 mais 4, o numerador vai dar 0, mas o denominador não vai dar 0. Então, se o denominador não é 0, a função é contínua naquele ponto sim. Então, nesse caso, que ela é contínua, para você calcular o limite, basta pegar esse valor do A e colocar ele onde? No lugar do x aqui. Certo? Então, é muito simples. Ó. Fica 2 vezes menos 2, mais 4, sobre 3 vezes menos 2, mais 2. Certo? Aí fica assim, olha. 2 vezes menos 2 é menos 4. Fica menos 4 mais 4 sobre quem? Menos 6 mais 2. Esse cancela com esse. Então, fica 0 sobre menos 2. Bom, divide 0 por menos 2, a continha dá 0. Então, esse limite aqui vai ser 0. Não tem problema nenhum. Conseguiram entender a diferença entre o numerador e o denominador aqui, pessoal? Todo mundo? Beleza? Vamos lá. Baixo tá menos 4 aí, né? Dá não. Dá não. Ah, sim, baixo aqui, né? Sim, claro, claro. Ok. Sem problema. Embaixo menos 4, pessoal. É quando eu pego assim e não presto atenção, eu faço bobeira. É por isso, tem que manter a atenção sempre. De qualquer forma, a conta dá 0. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso aqui? Não? Bom, vamos fazer mais um exemplo, então. O próximo exemplo aqui é o seguinte. Vou pegar a letra C, calcular o limite. Vamos supor que eu tivesse assim, uma raiz
de x ao quadrado mais 2x mais 7, quando x tende a, por exemplo, 1. Nesse caso aqui, gente, dessa raiz, o denominador pode ser 0? Não. Do x igual? Não, por quê? O denominador é 1. É constante igual a 1. Então, nesse caso, basicamente, o que você faz? Substitui. Então, fica 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 7. Vai dar o quê? Vai dar 2 e 2, 4, 4 e 7, 11. Logo, essa raiz aqui vai dar a raiz... Não é 10, desculpa. 1 ao quadrado é 1, mais 2 dá 3, 3 e 7, 10. Logo, dá a raiz de 10, então. Tudo bem, pessoal? Aqui, entenderam? Ô Vitor, o meu aqui está funcionando, cara. Voltou? Beleza, então. Vamos lá. Gente, deixa eu ver aqui. Se a gente vale a pena fazer mais um antes do intervalo, então. Deixa eu fazer mais um, pelo menos, aqui. Calcular o limite, ó, vou colocar de x mais 1 sobre 2x mais 4 quando x tende a 0. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui e me respondo aí com um pouquinho de atenção. Essa função é contínua? É. A resposta depende, pessoal. Pode falar. Essa função, na verdade, pessoal, ela é contínua sim, exceto no ponto x igual a menos 2. Se você colocar o menos 2 aqui, ó, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 4, ela dá 0. Então, ela é descontínua em x igual a menos 2. Mas para onde é que o x está tendendo? A 0. No 0, ela é contínua? Sim, porque no 0, o denominador não dá 0. Então, é só pegar e substituir, ó. Fica 0 mais 1 sobre 2 vezes 0 mais 4. Vai dar o quê? Vai dar 1/4, então. A conta termina aqui. De boa aí todo mundo, pessoal? Tranquilo? Vou fazer o seguinte, ó. São precisamente 8h45. Vamos dar um intervalo de 10 minutos. Então, 9h45 a gente pega e retorna. Ô Robson, na verdade, regra do hospital, a gente só vai ver isso aí em derivadas. Então, vai ser no cálculo 2. Então, nesse cálculo 1, a gente não vê regra do hospital, não, tá bom? Beleza. Então, pessoal, até daqui a pouquinho, tá? Então, no caso, 8h55 a gente pega e retorna.